Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, no alvorecer de mais esse dia, nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para buscarmos nos páramos sublimes da espiritualidade, as vibrações da esperança e da paz em nosso íntimo. Que estejamos unificados pelos ideais de aprendermos a servir em nome de Jesus. Que estejamos entrelaçados pela legítima fraternidade e que juntos, somando as mínimas possibilidades de cada um de nós, possamos oferecer aos nossos irmãos em humanidade aquilo que trouxemos de melhor em nós. Ampara-nos, Senhor, a pequenez e as limitações, para que em Seu nome possamos mergulhar em verdades de vida eterna e refletirmos nesta manhã quanto ao Espírito que somos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Que Sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos falando sobre o esquecimento do passado. O item 11 diz assim: ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício de que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é o bem ou o mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Então, nós nascemos com o arcabouço milenar que nos é característico. Então, nós trazemos o que adquirimos, mas isso não está aflorado em nós. Uma pequena parte dessa experiência milenar que está aflorada na forma de anterioridade que motivou o nosso planejamento reencarnatório. Nada nos vale saber o que fomos. É importante identificar tendências. Essa identificação ela é muito necessária. Identificar tendências, e essas tendências são indícios do tipo de transgressão que nós fizemos. Elas vão dar a pista através da qual eu vou perceber os grandes desafetos que eu contraí e que esses desafetos chegarão para mim, esses personagens das tramas do passado chegarão na minha convivência para que eu refaça o vínculo, aprendendo a perdoar, amando, perdoar com indulgência, perdoar com caridade. Então, e aquilo que nós já trouxemos plenamente ajustado, não temos nada a corrigir, né? Mas então nós queremos hoje continuar falando sobre a aplicabilidade desse esquecimento do passado e dos quadros de memória. Quadros de memória são situações características que nós
repetimos ao longo de várias encarnações com a mesma trama, com a mesma temática. Então, nós podemos dizer que são matrizes que nós trazemos e que chamamos de anterioridade. E nós viemos para reorganizar os quadros de memória. Nós viemos para resolver essa temática. Dentro do esquecimento do passado, que é uma bênção, um dos recursos, nós vamos estar falando cada dia, uma das situações que nos remetem ao passado e que tem repercussão no presente como indício para meu ajuste com a lei. Então, uma das situações mais comuns e que precisam ser melhor observadas é a questão da paternidade e da maternidade como sendo um estado que o espírito adquire, sendo pai ou mãe, para receber, entre outros, os seus desafetos principais, para que nesse esquecimento do passado possamos recomeçar uma trajetória. Então, nós trouxemos o livro Luz no Lar, a lição Credores no Lar, de Emmanuel. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, conflitos, desavenças, angústias, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. O planejamento reencarnatório ele tem um balanço entre afetos e desafetos. Do contrário, nós nos perturbaríamos ainda mais. Então, no contexto familiar, mesmo que o filho seja único, sempre existem um pai, uma tia, uma avó, uma mãe, um irmão, alguém que é da nossa afinidade espiritual, em quem nós buscamos o amparo, o apoio dentro do contexto familiar, né? E para que a gente tenha este apoio para dar resolução à dificuldade. Então, no reencontro entre mãe e filho, por exemplo, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione reconduzindo-te à presença deles através do berço, quando nascem. Chegam frágeis, emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Então, cabe à mãe, né, uma convivência próxima, muito íntima com o espírito reencarnante. Isso é uma premissa da educação do espírito. A convivência íntima dos pais com a criança é de fundamental importância para a formação da nova personalidade, imprimindo nela os valores que hoje esses pais já adquiriram e por isso que vieram como pais, porque seguramente tem mais recursos do que os filhos em algum aspecto, né? A criancinha, né? Procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Então a mãe está ali alinhando aquela criança, alimentando aquela criança, aquele cuidado, aquela troca fluídica, aquela simbiose emocional, porque até o primeiro ano de vida há uma simbiose entre a mãe e a criança muito forte, e essa diferenciação de quem sou eu, quem é você, se completa lá para 1 ano e meio, 2 anos, né? Então ela vai assimilando aqueles conteúdos, ela vai se afinizando com aquela paternidade cuidadora também. Então, escoram-te em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Essa dependência e essa interação muito íntima, quando é possível acontecer, vai mudando os painéis da anterioridade, né? Vai mudando o próprio aqui destino, mas essa seria uma palavra figurada, né? Seria mudança profunda das memórias traumáticas entre ambos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. A criança tem um apelo afetivo para com os pais.
Então, às vezes, você precisa fazer uma coisa, mas aquele olhar te suscita deixar tudo para estar com ele ou beneficiá-lo de alguma forma, porque isso faz parte da construção do amor. Passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada. Na adolescência, tudo isso que recebemos, que é importantíssimo, mas nós começamos, a grande maioria, passam a condição de examinadores, ou seja, críticos dos próprios pais. Ficam ali o tempo todo observando e às vezes julgando. Fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Então, daquela condição passiva de absorção, ele passa muitas vezes para esses credores no lar, que quando a gente reencarna, que não tem afinidade com a mãe ou não tem afinidade com o pai, isso começa a aparecer na adolescência, aquela irritabilidade com aquela pessoa, e se alguém perguntar, mas por que você está irritada com sua mãe? A pessoa não sabe exatamente dizer, diz que é tudo ou que não é nada, e que são coisas comuns, mas que ela irrita profundamente, e começa então, reaprendem na escola do mundo, com o teu amparo, todavia à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Enfim, nós vamos, quando somos espíritos com dificuldades com os pais, maiormente aqui nesse caso com a mãe, nós vamos saindo da condição de quem recebe e não tem gratidão pelo que recebeu, porque acha que tudo que os pais fizeram são obrigações, quando isso são gestos afetivos. E, além disso, começa a desenvolver um conflito de relacionamento, de julgamento, de crítica e de uma falsa superioridade, porque o jovem, muitas vezes, ele se imbui de um poder que ele ainda não tem, porque ele só tem teoria. Ele não tem experiência de vida. Então, mas ele se imbui desse poder e passa a cobrar postura dos pais ou da mãe, né? Que ele está longe de poder testemunhar essa mesma postura para com os demais. Está longe, né? Muitas vezes a mãe chora, sofre, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te perceba os testemunhos de amor. Com aquele desvelo, antecipa suas necessidades, chora sozinha, sofre sozinha, procura amar mais para que aquele espírito absorva dos seus sentimentos e mais, calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Isso é a coisa mais grandiosa dos pais, né? Que priorizam a necessidade dos filhos como uma demanda de amor e os seus próprios sonhos ficam acanhados num plano secundário, num plano esquecido, sem importância, porque os filhos passam a ser para esses pais o maior objetivo que Deus os imbuiu de reencaminhá-los para a casa do Pai, né? Então, os filhos de Deus nos são confiados para que, ao educá-los, eles retornem à casa do Pai pelos caminhos da caridade. Então, recebes todas as dores que te impõe a alma com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhe o coração. A ingratidão dos filhos, né? Os pais não denunciam, os pais se aquietam e fazem o melhor. A maioria faz o melhor para os seus filhos, mesmo que eles não percebam. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço, sem notas de pagamento. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com uma pessoa que ela vai remontar a sua infância e principalmente a sua adolescência,
ela às vezes descreve uma mãe desvelada nos cuidados da casa, que fazia questão de fazer agradar a todos, de fazer tudo o que todos gostassem, para que todos chegassem em casa e encontrassem um lar aquecido do calor, da vibração, dos afetos, né? E muitas vezes o jovem registra isso como mera obrigação e não como um gesto afetivo daqueles pais, daquela mãe, né? Porque não trazendo afetividade em nós, nós não conseguimos identificar a afetividade do outro para conosco por inúmeros canais. Obviamente que esse é um dos canais da afetividade, entre outros tantos, mas esse é um dos canais. E mesmo que em nossa casa tivesse alguém que fizesse o serviço do lar, a mãe e o pai são aqueles que criam o ambiente facilitador para que aquele espírito possa crescer como espírito. Mas a mais das vezes é forçoso nós reconhecermos, no tempo atual que vivemos, que os pais, não percebendo os seus filhos como espíritos, cuidam deles como personalidades e oferecem para eles todos os recursos materiais possíveis. E aí sim, isto não será suficiente. Isto não vai trazer mudanças nos quadros de memória, né? Porque seria no relacionamento mesmo que essas trocas profundas iriam fazer mudanças na predisposição de antipatias que nós trazemos em relação à mãe ou em relação ao pai. Porque há mães que dizem assim, eu faço tudo, mas nada está bom. Porque às vezes esse fazer tudo não é mesmo tudo. São coisas, fazemos coisas que não são tudo, porque tudo só é o amor. E esse sentimento que ainda não aconteceu, porque há desavenças de passado, né? E isso que a mãe e os filhos precisam ter lucidez nas suas evangelizações. Que nós viemos conquistar aquela mãe, que aquela mãe veio conquistar aqueles filhos, conquistar no sentido de transformação dos sentimentos do passado. Porque na história desses espíritos, a cada dia que vivenciam, está escrito o que é mesmo o nosso passado, sem precisar irmos até o passado para ver. Porque está explícito o que é, o que trazemos, qual a dificuldade, que caminho nós precisamos percorrer. E quando nós chegamos da adolescência para a vida jovem adulto, já os jovens, aqueles que estão na casa espírita, nas mocidades, já precisam ter essa lucidez do movimento que também eles precisam fazer em relação aos seus pais. Sair da passividade de uma cobrança contumaz, ferina, para uma participação nesta remodelação de relacionamento. Porque isso é renovar os quadros de memória. E o que é a renovação dos quadros de memória? Mudanças profundas na nossa personalidade. E que isso repercute em nós? Repercute numa harmonização perispirítica e uma pacificação de consciência. Então, vamos refletir sobre isso. Nós estamos na Terra e muito necessitados de conhecer a nós mesmos. Porque se nós não conhecermos a nós mesmos, a chance da reencarnação ser exitosa é pequena. E aí, esse conhecimento de nós mesmos implica, entre tantas coisas, compreendermos o que significa para a nossa vida como espírito o ambiente que nós nos encontramos e o tempo, passado, presente e futuro. Porque é assim que nós evoluímos na Terra, no espaço e no tempo, no espaço físico e no tempo. E então, compreender o passado
saber que o passado é sempre presente, ele está presente no presente, projetado de alguma forma, não na sua totalidade, mas ele se pronuncia no que nós estamos fazendo, é extremamente importante, porque denuncia para nós o caminho a seguir. Quando as sombras do passado se projetam no presente, é uma oportunidade extraordinária de nós nos iluminarmos. E quando as aquisições espirituais, morais, intelectuais, éticas se projetam no presente, elas vão nos auxiliar à construção da obra que somos nós mesmos. Então, entender isso é mesmo fundamental para nós. E quando a gente começa esse entendimento, é importante que nós comecemos a fazer uma pergunta para nós. O que nós estamos fazendo agora, no presente, que vai efetivamente nos auxiliar e muito no futuro? Porque isso é muito importante para nós. Nós sabemos, porque a doutrina espírita nos ensinou, que nós temos vida futura. Podemos ter existência futura e podemos ter vida futura. Nós estamos falando da vida futura. Então, há coisas que nós estamos fazendo aqui e agora que vão ter uma repercussão na nossa vida futura. Mas é uma repercussão de tropeço. São pedras que nós estamos colocando no nosso futuro, que provavelmente vão nos induzir a quedas. E há coisas que nós estamos fazendo aqui e agora, ao vivo e a cores, que vão estabelecer para nós caminhos luminosos no futuro, na vida futura. E todo dia nós precisamos fazer essa análise. Como a Célia abordou hoje, né, o cuidado que se tem no lar, e tem uma frase do Neio Lúcio, que eu gosto muito, ele diz assim: o lar é a fortaleza divina para os que amam o Senhor. Gente, olha essa frase. O lar é uma fortaleza divina para aqueles que amam o Senhor. Porque para aqueles que ainda não amam o Senhor, o lar não significa nada. A importância de um lar é igual à importância de um carro, de um barco, de um sapato, de um dinheiro na conta, né? Mas, para aqueles que amam o Senhor, o lar é tudo, é a fortaleza. Daí a importância de nós olharmos ao nosso redor e aproveitarmos ao máximo a convivência com aqueles que nos rodeiam, seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, onde nós estamos estabelecendo a nossa existência, porque interagir com esses espíritos que nos rodeiam, como a Célia comentou hoje,
pode significar para nós grande avanço. Grande avanço. Nós mirarmos num exemplo de um pai, de uma mãe, de um amigo, de alguém que nós consideramos, pode nos levar a ambientes futuros magníficos. Magníficos. É por isso que nós temos que ter olhos de ver, porque muitas pessoas podem ser exemplos para nós, mas a gente não percebe. É o que a Célia colocou para nós. Então, às vezes um jovem não consegue ver, sentir o valor de um pai, de uma mãe. E ele precisa abrir os olhos para isso. Então, esse estudo que o Evangelho traz para nós sobre o esquecimento do passado como um véu, e esse véu é o corpo físico, é a matéria mais densa, é extremamente importante para nós. Porque ao adentrarmos nesse conteúdo, vai saindo de nós as ilusões. E nós vamos ficando com aquilo que interessa em relação ao nosso passado. E dando sequência à lição que nós começamos ontem, que chama A Lição do Esquecimento, de Emmanuel, do livro Família, eu vou retomar um ponto que nós paramos ontem, só para dar sequência ao pensamento. Então ele disse assim: não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, e o ouvido viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. Quando Emmanuel traz isso para nós, é muito importante de nós compreendermos assim, que por muito tempo nós vivemos por aí aprisionados, literalmente aprisionados em angústias, em mágoas, em ressentimentos, em ódio, em vingança, presos naquilo que alguém fez, naquilo que alguém falou, naquilo que alguém nos prejudicou. E essa prisão que nós criamos ao redor de nós mesmos, e é uma prisão porque quando nós estamos envoltos nesses pensamentos de acontecimentos passados que não foram agradáveis, que foram muitas vezes até traumáticos, quando nós ficamos presos, o que acontece conosco? Essa prisão que nós criamos ao redor de nós impede que seja desenvolvido na intimidade do ser espiritual que nós somos o amor. Porque só tem um sentimento que pode abrir a porta dessa prisão que nós construímos ao redor de nós mesmos: amar. É por isso que as reencarnações existem e nós voltamos a reencontrar com aqueles espíritos que causaram em nós, pela nossa própria forma de ser e de pensar, prisões. É por isso que nós encontramos de novo com esses personagens, para que estas prisões elas possam ser abertas, elas possam ser removidas e nós possamos agir e viver livremente. Porque na vida que Deus nos confiou para viver,
nós só vivemos livremente no amor. Fora do amor é prisão. Então, esse movimento de alma que nós estamos fazendo uns com os outros é para que possamos nos tornar cada vez mais livres. E liberdade só no amor. A experiência de nós olharmos para alguém que vem com o propósito, de se vingar, que vem com o propósito de nos prejudicar, sempre precisa ser lido por nós como algo que ficou registrado no campo daquele espírito, um mal que fizemos para ele. Porque não é da natureza humana nós fazermos isso uns com os outros. Quando alguém se aproxima de nós e deliberadamente se aproxima para nos prejudicar, ele revela que há dentro dele cenas, imagens, contextos, onde houve, da nossa parte para com ele, grande prejuízo. Mas agora, com o véu do esquecimento do passado, o que a gente diz? Eu não mereço isso. Mas aquela circunstância, ela é necessária para que as grades se rompam. Então eu encontrei com aquela pessoa. De novo, outra vez, uma vez mais, nós nos... Como é que fala? Grafunhar? Como é que fala, Célia? Engafonhados. Exatamente. Essa palavra aí. Fala de novo, Célia. Não. A palavra. Engalfanhados. Isso. É essa palavra aí. O que a gente faz? A gente se junta, se desorganiza, se espeta e fica para a próxima. Ficou para a próxima. Olha que triste. Ficou para a próxima, gente. Só que a gente ainda está aqui. Nós ainda estamos aqui. E provavelmente o outro também está aqui. Então, abrir estas jaulas, como Emmanuel fala nessa lição, abrir essas grades é fundamental. Porque esse véu está impedindo mesmo que a gente veja tudo. Mas só a pontinha que a gente vê já é suficiente. Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque se nós não resolvermos aqui e agora, vai ficar para mais para frente. Vai ficar, não tem como. Vai ficar para mais para frente. E por quê? E para quê? É bom a gente refletir nisso. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te encontrar,
através destas lições de vida eterna, Senhor. Que nesse momento nós possamos compreender mais e mais as Tuas lições de vida eterna. Ampara-nos, infunde em nossos espíritos a Sua luz, para que este passe espiritual ilumine o espírito que somos, necessitados desta luz. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, a nossa água seja fluidificada, para que esses elementos possam penetrar nossos corpos e trazer para eles saúde, e o Espírito habitando em corpos mais saudáveis, possamos estar melhor na terra. Mil vezes obrigado, Mestre, pelas Tuas lições imorredoras. Obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas, a nos envolver, a nos fortalecer. Aonde quer que estejamos, possamos Te sentir. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos na terra nesse instante, aprendendo a viver de acordo com o Seu Evangelho de amor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta manhã gloriosa eles possam receber a visita desses espíritos que operam em Seu nome, derramando sobre os doentes do corpo e da alma o medicamento necessário para o equilíbrio e o retorno à saúde. Envolve-os, fortalece-os, ampara-os, e que nossas mãos estejam direcionadas para eles. Que doemos dos nossos sentimentos para fortalecê-los. Estamos aqui orando por aqueles que amamos e por aqueles que nem conhecemos, e orando pelo nosso país, pelo Brasil, pela pátria amada, por este ambiente que o Senhor nos confiou, para que pudéssemos nos desenvolver como espíritos, aprendendo o Seu Evangelho de amor. Que esta nação se transforme em breve tempo na pátria do Evangelho, pela vivência dos Teus ensinamentos por todos nós brasileiros. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.